E aí, turma, tranquilo? Galera, Thiago Penha, professor de Química, e quero te convidar hoje para que nós possamos estudar isomeria óptica, tá legal? Pessoal, quando nós ouvimos esse termo óptica, nós pensamos logo em quê? Perspectiva, em luz, né? Realmente tudo isso tem sentido. A isomeria óptica ela estuda o desvio da luz polarizada por alguns compostos orgânicos. Mas, Thiago, todo composto orgânico ele vai conseguir desviar essa luz polarizada para a direita ou para a esquerda? Na verdade, não. Um pré-requisito, né, que nós temos que encontrar no composto orgânico, para ele ser considerado um composto óptico, é a presença do carbono quiral, do carbono assimétrico. Digamos que esse conteúdo de isomeria, turma, 90% desse conteúdo é a busca do carbono quiral, encontrar o número de carbonos quirais assimétricos de uma estrutura. Então, primeiro eu quero que tu entenda o que é um carbono quiral, o que é um carbono assimétrico. Nada mais é do que aquele carbono que possui os 4 ligantes diferentes. Você lembra que o carbono ele faz 4 ligações, e se ele faz as 4 ligações simples, ele tem ao seu redor 4 agrupamentos, né? E esses 4 agrupamentos, que eu chamo de ligantes, não podem ser iguais. Então, o carbono quiral é aquele carbono que tem os 4 ligantes diferentes. Isso quer dizer que carbono com insaturação, né, com dupla ou tripla, não sofre de isomeria óptica, porque ele não é um carbono quiral, ele não tem os 4 ligantes diferentes. Você descarta logo, quando você olhar na estrutura esse tipo de carbono insaturado, você descarta ele na possibilidade de ser um carbono assimétrico, um carbono quiral. Então eu trouxe aqui um exemplo genérico para a gente entender. Você tem aqui um carbono em azul. Quem são os ligantes desse carbono? Y, X, Z e W. Ou seja, os 4 ligantes são diferentes. Então isso quer dizer que isso daqui é um composto orgânico que sofre de isomeria óptica. Ele é um isômero óptico, tá? Por conta da presença do carbono quiral. E se ele é um isômero óptico, eu já sei que a luz polarizada direcionada a esse composto vai ser desviada, ou para a direita ou para a esquerda. Mas vamos analisar estruturas, compostos, onde eu tenho vários carbonos e eu posso ter mais de um carbono quiral. Vamos analisar essa letra A aqui como exemplo. Nessa letra A, turminha, eu tenho 3 carbonos, vou analisar um por um. O primeiro carbono lá da direita ele já está descartado, porque ele tem uma dupla. Se ele tem uma dupla, é impossível ele ter 4 ligantes. O máximo que ele tem são 3 ligantes. Então, isso aqui já está eliminado. O meu segundo carbono, o carbono do meio, ele é um carbono quiral. Eu vou até marcar, vou colocar um asterisco aqui nele. Ó. Por que ele é um carbono quiral? Vamos provar que isso é verdade. Ele tem como ligante o cloro, ele tem o hidrogênio, ele tem o CH3, que é o grupo metil, e ele tem esse grupo aqui do aldeído. Ó. Pessoal, então ele tem os 4 agrupamentos todos diferentes, cloro, hidrogênio, CH3 e o grupo aldeído, tá? Então ele é um carbono quiral. E esse outro carbono aqui, ele seria quiral? Se você analisar bem, ele tem 3 ligantes iguais, ó, que são 3 hidrogênios. Então ele já não pode ser quiral. Os 3 ligantes dele aqui, ó, são iguaizinhos. Ele tem apenas esse ligante aqui maior, diferente, mas 3 são iguais, então está descartada essa possibilidade. Mas ele vai desviar a luz, claro, por conta da presença do carbono quiral, ele é óptico. Agora a letra B, eu começo pelo carbono da direita, onde tem dupla. Se tem dupla, descarta a possibilidade. Esse carbono aqui ele já não pode ser mais quiral. Agora o próximo carbono, o segundo carbono, você percebe a presença da hidroxila como ligante, o hidrogênio, o grupo carboxila e esse grupão aqui inteiro. Ó. Galera, o ligante é o grupo inteiro, não é apenas o carbono que ele se liga diretamente, mas o grupo todo. Essa mistura aqui de haleto com álcool seria um ligante só. Então esse carbono aqui ele é quiral. Perceba que eu circulei, os 4 grupos são todos diferentes. Então já encontrei um quiral. O segundo carbono, ele também é considerado quiral. Vamos circular agora de vermelho. Ele tem o cloro como ligante, ele tem o hidrogênio como ligante, ele tem esse grupo aqui de álcool como ligante e tem esse outro grupão aqui que é uma mistura de álcool com ácido. Então vocês estão percebendo que o grupo da esquerda é diferente do grupo da direita, que é diferente do de cima, que é diferente do de baixo. Então eu tenho aí presença de carbono quiral mais uma vez. E esse outro carbono aqui, o penúltimo, ele não é quiral porque ele tem repetido o ligante CH3 e o ligante CH3. É uma repetência aqui, ó.
repetiu aqui os ligandes. E esse último tem 3 hidrogênios iguais, não pode ser, e esse aqui de baixo também tem 3 ligandes iguais, são os 3 hidrogênios. Então vocês perceberam aí que eu posso ter estruturas com mais de um carbono quiral, né? Então não tem dificuldade nenhuma em achar os quirais, aqueles que possuem os 4 agrupamentos ali ao seu redor, todos diferentes. Lembrando que é o grupão que você tem que levar em consideração. Aí eu volto para o nosso exemplo original. Galera, esse daqui é um carbono quiral, como nós vimos no início da aula, né? Possui os 4 ligantes diferentes e eu te falei que ele vai conseguir desviar a luz. Digamos que esse composto ele consegue desviar a luz para a direita. Se esse composto desviar a luz para a direita, ele é um isômero óptico chamado de destrógeno, tá? Desvio da luz para a direita. Se ele é o destrógeno, com certeza existe um isômero dele que desvia a luz para a esquerda, que é o tal do levógeno, tá? Então isso quer dizer que existe o destrógeno e o levógeno, são isômeros ópticos. Um desvia a luz para a direita, destrógeno ou isômero positivo, e um desvia a luz para a esquerda, que é o nosso levógeno ou isômero negativo. Mas, Thiago, digamos que ele é o destrógeno, vamos colocar aqui, ó, ele é o D+, ele é o destrógeno, o isômero positivo, ele desvia a luz para a direita. Quem é o levógeno dele? Quem é o isômero óptico dele? Se você tem essa curiosidade, é só você colocar ele na frente de um espelho. E a imagem especular que você vê no espelho representa o seu isômero. Se eu coloco isso na frente do espelho, eu consigo ver mais ou menos essa imagem aqui, ó. Eu tenho em cima Y, Z embaixo e tem essas laterais invertidas, né? Eu tenho X agora na esquerda e W lá na direita, ó. Então isso quer dizer que essa imagem especular, ela existe, esse composto existe e é o isômero óptico deste destrógeno. Então, se eu estou te afirmando que esse aqui é o destrógeno, a imagem especular que eu tenho dele no espelho, tá, é o levógeno, aquele isômero que desvia a luz para a esquerda. Perceba aqui a presença do carbono quiral, ó. Da mesma maneira, grosseiramente eu posso te afirmar que as laterais, né, a direita e a esquerda, foram invertidas. O que a maioria dos autores fazem aí nos livros é usarem como exemplo a ideia da mão. Eu tenho minha mão direita, se eu colocar minha mão direita na frente do espelho, eu tenho a imagem da minha mão esquerda. Essa é a imagem que eu tenho, turma. Aqui, ó, minha mão direita, a imagem que eu tenho é essa. É como se minha mão fosse um isômero óptico, minha mão direita, e minha mão esquerda fosse o outro isômero óptico, o destrógeno e o levógeno. São imagens não sobreponíveis, tá? Então, esses isômeros eles têm propriedades físicas e químicas praticamente as mesmas, tá? Só que as propriedades fisiológicas deles são bem diferentes. A atuação deles no teu corpo é muito diferente. Um deles pode trazer benefício e o outro prejuízo. Um deles pode trazer benefício e o outro não fazer nada. Um pode trazer prejuízo e o outro não fazer nada. A atuação deles no corpo é diferente. Eu vou te dar um exemplo de um composto, talidomida, tá? Que era utilizado na produção de medicamentos para gestantes. Esse composto, turma, ele era utilizado na aplicação, né, do medicamento que evitava náuseas, né, para vômitos. E quando ele era utilizado com o isômero errado, produzido com o isômero errado, ele causava má formação fetal. Então isso quer dizer que um isômero trazia benefício, resolvia o problema dos vômitos, das náuseas, e o outro trazia a má formação fetal. Então são isômeros que atuam de maneira diferente do nosso organismo. As enzimas caminham com esses isômeros para locais diferentes, né? Então não esquece, as propriedades fisiológicas desses compostos são bem diferentes, tá? O que mais que eu posso te afirmar com relação à isomeria óptica? Galera, a gente vai postar também mais questões também sobre isomeria óptica, mas a gente vai ficar por aqui, tá? Nessa parte aqui de isômero, eu acredito que você tenha entendido, tá? Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Um forte abraço.